Olá pessoal, tudo bem? A discussão da internet nos últimos dias é: haverá tristeza no céu? Haverá tristeza no tribunal de Cristo? Eu penso que eu posso contribuir de alguma forma com essa discussão e vou dar alguma resposta, alguns esclarecimentos sobre por que não há a mínima possibilidade de ter tristeza no tribunal de Cristo. Se você é pós-tribulacionista, esse vídeo não vai fazer nenhum sentido para você, porque para o pós-tribulacionista, o tribunal de Cristo e o juízo final são as mesmas coisas, apenas com palavras diferentes. Agora, se você é pré-tribulacionista que acredita num tribunal de Cristo exclusivo para os salvos, bem-vindo a esse vídeo. Vamos definir o que é o tribunal de Cristo, gente. O tribunal de Cristo é um evento que acontecerá após o arrebatamento, em que as nossas obras serão julgadas para que nós recebamos o galardão. Nós, no tribunal de Cristo, não seremos condenados para a perdição ou para a salvação, já que todo mundo está salvo lá. As nossas obras é que serão julgadas para que possamos ser recompensados e recebamos o galardão de acordo com aquilo que a gente fez aqui na terra. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 15, há também essa outra base para o tribunal de Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Esse texto indica que as nossas obras serão julgadas. Então, no dia do tribunal de Cristo, não serão julgados os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram julgados em Jesus lá na cruz. O que será julgado é a qualidade das nossas obras aqui na terra. Com que intenção eu preguei? Com que intenção eu ajudei alguém? Será que eu ajudei alguém realmente porque meu coração é benevolente ou porque eu queria me aparecer, queria me mostrar? Essas obras serão julgadas. E quando a Bíblia fala que essas obras, umas serão queimadas como palha, é porque boa parte das obras que a gente dedicou a nossa vida fazendo, mas foi feita de maneira errada, essa obra vai ser anulada, não vai valer ponto. Deus vai queimar essas obras porque elas não terão utilidade nenhuma, porque foram feitas de maneira relaxada, com segundas intenções, para querer me gloriar. Essas obras não valerão ponto no tribunal de Cristo, serão queimadas. Uma outra pergunta: onde será o tribunal de Cristo? Há uma vertente teológica que diz que esse tribunal acontecerá no céu. Há uma outra vertente teológica que diz que esse tribunal acontecerá nos ares, em algum lugar do universo. O lugar não importa. O que importa é responder essa outra pergunta: como estaremos no tribunal de Cristo? Nós estaremos com os nossos corpos glorificados. Aconteceu o arrebatamento e a ressurreição dos salvos, o nosso corpo automaticamente, imediatamente será glorificado. E nós seremos arrebatados junto com os que ressuscitaram, com corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus. Nesse corpo não tem imperfeição, não tem pecado, não tem doença. Sobre esse corpo não reflete a vida biológica que nós levamos aqui. Nós seremos agora transformados para uma nova dimensão da existência. E nesse corpo perfeito não existe elementos da existência anterior. Nesse corpo perfeito será tudo novo, porque será um corpo onde a doença, onde nada, nenhum efeito do pecado vai incidir sobre esse corpo. Mas por que haveria tristeza no tribunal de Cristo? Essa ideia de que haverá tristeza no tribunal de Cristo, ela surge por uma compreensão equivocada que os nossos primeiros pregadores cometeram. Eles diziam o seguinte: lá no céu há pessoas que receberão um galardão maior e outros receberão um galardão menor. Isso geraria um sentimento de tristeza, tipo: poxa, eu ganhei só isso aqui, aquele irmão ali ganhou aquilo ali, poxa, eu trabalhei tanto para Deus, me esforcei tanto, aquele irmão ali trabalhou só um pouquinho e ganhou isso tudo. E isso haveria, de acordo com esse entendimento equivocado, haveria um sentimento de tristeza, de culpa. Poxa, eu poderia ter feito mais e agora minhas obras foram queimadas, e aquele irmão que trabalhou pouquinho, mas ganhou mais do que eu, um galardão maior do que eu.
Isso geraria, de acordo com essa teoria, um sentimento de tristeza. Mas, gente, não tem a menor possibilidade disso acontecer no céu. Eu vou te apresentar alguns argumentos que indicam isso. Número 1, é incoerente afirmar que corpos glorificados trazem emoções de corpos não glorificados. A tristeza é uma emoção. O sentimento de culpa também é uma emoção. E nessa nova existência da nossa vida futura, nós não traremos elementos da existência anterior. Tristeza é elemento do corpo anterior, não glorificado. Tristeza é elemento do nosso corpo, que é provocado pelo pecado. Todas as causas de tristeza no mundo têm a origem no pecado. É o pecado causador da tristeza. No tribunal de Cristo estaremos com corpo de glória e não haverá a menor possibilidade de tristeza. Uma outra dimensão da existência, trazendo elementos da existência anterior, isso não se parece com o cristianismo, isso se parece com a reencarnação kardecista, com a reencarnação do espiritismo, em que, de acordo com eles, os corpos, os espíritos que vão evoluindo, eles ainda trazem elementos de uma existência anterior até serem aperfeiçoados. Essa não é a ideia bíblica. Número 2, não haverá tristeza no tribunal de Cristo, porque simplesmente a presença de Cristo ocupará todos os espaços da nossa existência, da nossa alma, do nosso espírito, que não sobrará um único espaço para tristeza, gente. A presença de Cristo será plena. A presença de Cristo preencherá todos os ambientes, todos os espaços da nossa existência, que não sobrará um único espaço para tristeza. Número 3, a certeza de que nós estaremos eternamente salvos, eternamente livres de toda doença, de todo pecado, de toda influência do diabo. Gente, isso trará uma alegria tão grande que o galardão perto da salvação eterna é coisa pouca. A certeza da salvação, de que nunca mais você terá a possibilidade de pecar, isso trará uma alegria tão grande que nenhuma tristeza suporta. Afinal de contas, no tribunal de Cristo, todos já entram vencedores, porque todos venceram com o Cordeiro, todos foram salvos com Jesus. Então, não haverá nenhum perdedor, não haverá tristeza de perdedor lá no céu, porque todos já entram no tribunal de Cristo vencedores, porque ganharam o maior prêmio, que é a salvação. Número 4, porque não haverá tristeza no tribunal de Cristo, é porque no céu, quem ganhou um galardão menor se alegra com aquele que ganha um galardão maior. Quem ganha um galardão maior se alegra com aquele que ganha um galardão menor. Aqui na Terra que tem essa questão. Se você fez um trabalho e recebeu pouco, e aquele fez outro trabalho e recebeu mais, existe aquela questão de inveja ou de tristeza dentro de nós. Poxa, aquele ali ganhou mais, e a pessoa fica triste por isso. No céu é um ambiente perfeito, mesmo que não seja no céu o tribunal de Cristo, mas o nosso corpo será perfeito, a consciência do homem será perfeita. Então não haverá espaço para se entristecer com o galardão do outro. Pelo contrário, haverá motivo de alegria para se confraternizar pelo galardão que cada um recebeu. Número 5, não haverá tristeza no tribunal de Cristo, porque lá será um julgamento justo de nossas obras. Gente, a aplicação da justiça de Cristo é uma coisa que nos encherá de tanta alegria que não tem explicação. A aplicação da justiça de Cristo não traz tristeza. Os salvos não se entristecem com a justiça de Cristo. Pelo contrário, quando Cristo faz e fará justiça, isso será um enorme motivo de alegria para aqueles que serão alvo dessa justiça de Cristo. Ou seja, no tribunal de Cristo, ninguém vai ficar com aquela ideia de que o julgamento foi errado, ou que Jesus não foi justo e por isso haverá sentimento de tristeza. Não. Todos que receberão estarão conformados e conscientes de que o seu galardão foi de acordo com aquilo que fez. Não haverá a menor dúvida quanto à justiça de Cristo. Todos vão se alegrar na justiça de Cristo. Ora, gente, se aqui na Terra a gente se alegra quando a justiça humana faz justiça, imagine lá no tribunal de Cristo com nossos corpos glorificados. Número 6. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Foi Paulo quem disse isso. Paulo faz aqui uma oposição de ideias. Primeiro ele fala das aflições do tempo presente em contraposição com a glória que há de ser revelada. O tempo presente tem aflição. A glória que há de ser revelada não traz aflição. A aflição é tristeza. Então, no céu não haverá aflição, não haverá tristeza. É uma glória que há de ser revelada que nem se compara com os momentos de alegria que a gente passa aqui e que sobrepujará as aflições, as tristezas que nós sofremos aqui. Agora eu passo a responder algumas objeções de pessoas sinceras que dirão, por
por exemplo, mas Jesus está em um corpo de glória, mas Jesus se entristece com o pecador aqui na terra. Na teologia nós temos um termo chamado antropomorfismo, é quando nós utilizamos elementos humanos, emoções humanas para explicar ou para expressar o que se passa na natureza de Deus. Porém, a linguagem humana é insuficiente para exprimir tudo aquilo que Deus é realmente. Nós não podemos descrever Deus porque o nosso português, o nosso inglês, a linguagem humana é insuficiente. Antropomorfismo é Deus assumindo características humanas para a gente compreender melhor quem é Ele. Quando dizemos que Deus se entristece, nós estamos querendo dizer que Deus reprova qualquer ação contrária à sua vontade. É a mesma coisa lá em Gênesis capítulo 11. E Deus desçamos para confundir as línguas. Não é que Deus desce, é antropomorfismo, é Deus usando linguagem humana para poder se explicar e se dar a conhecer aos seres humanos. Deus não desce, Deus não sobe, Deus está em todos os lugares, gente. Então não existe um único espaço do universo em que Deus não esteja. Então é antropomorfismo, é linguagem humana para explicar o que é inexplicável, o mistério de Deus. Uma segunda objeção está baseada na parábola dos lavradores da vinha, e essa é mais interessante. Veja bem, Jesus conta a parábola dizendo que o dono da propriedade, o dono da agricultura, convidou os lavradores e foi convidando pessoas durante o dia, ao longo do dia, e combinou pagar um salário no final do dia. O que foi convidado para trabalhar de madrugada recebeu o mesmo salário do que aquele que foi convidado para trabalhar já no final do dia. E na hora de dar o pagamento, os lavradores começaram a reclamar: mas Senhor, e esse que chegou agora está ganhando a mesma quantidade que eu, que estou trabalhando desde madrugada, me acabando aqui, me esforçando? Aí Jesus disse: homem, eu não cometo injustiça, eu combinei te pagar um certo valor, eu prometi pagar um valor para você e prometi pagar o mesmo valor para quem entrou agora, não há injustiça. E a pessoa se pega esse texto para dizer que no tribunal de Cristo haverá esse tipo de sentimento, de que no céu haverá esse tipo de tristeza, esse tipo de até de reclamação. Não haverá. Por quê? Em primeiro lugar, a parábola que Jesus conta se passa na terra. Aqui na terra, qualquer funcionário reclama do salário que recebe. Mas no céu, não haverá reclamação de galardão, gente. Pelo amor de Deus, ninguém no céu vai chegar e dizer: Senhor, e aquele cara ali que se converteu há poucos dias, eu estou uma vida na igreja, ele recebeu um galardão maior. Não haverá esse tipo de reclamação do céu. Outra coisa, o foco da narrativa da parábola não é a reclamação dos trabalhadores. O foco é a justiça de Cristo. É Jesus retribuindo de acordo com o que ele prometeu. É Jesus cumprindo promessa. O foco não é a reclamação dos trabalhadores. Nós não podemos criar uma nova doutrina a partir de pontos periféricos das parábolas. A parábola tem um foco central e nós não podemos criar doutrina com detalhes. Por fim, minha gente, eu finalizo esse vídeo agradecendo a sua audiência, dizendo a você: no tribunal de Cristo não haverá a menor possibilidade de tristeza no céu. Haverá regozijo, alegria. E eu finalizo agradecendo a sua audiência e citando o clássico da harpa cristã: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana.